Olá, pessoal, bom dia. Bom, hoje é uma aula diferente, né? Porque não tá todo mundo aqui no Zoom, tá só a minha tela para vocês verem, tá bom? Mas vocês vão participar aí da casa de vocês fazendo as atividades, tá bom? E aí, na outra semana, a gente volta com tudo organizadinho, com tudo normal novamente. Então, para hoje, a gente tem o livro de matemática, pega o livro de matemática de vocês na página 104. Tá? A gente vai estar dando agora continuidade ao assunto de subtração. A gente já aprendeu que a subtração a gente usa o sinalzinho de menos, né? A gente aprendeu como fazer a prova real para a gente confirmar que a nossa continha está correta, né? A gente tem uma fórmula aí de fazer. E agora, nessa página 104, a gente vai falar sobre as propriedades da subtração. Lembra que a gente falou sobre as propriedades da adição, mas agora a gente vai falar sobre as propriedades da subtração. E aqui no livro de vocês já começa com um desafio aí para você fazer as continhas que estão aqui. Então, meu desafio para vocês é que vocês tentem fazer depois para ver se dá certo. Porque essas continhas do jeito que elas estão aqui não tem como fazer o cálculo. Lembra que eu falei para vocês que o minuendo ele nunca pode ser menor do que o subtraindo? Pois é, então observe que nessas continhas, os primeiros números, eles são menores. Então, se ele é menor, não tem como fazer a continha. Tem como você tirar 95 de 80? Não tem como, tá? Tirar 45 de 38? Não tem como. Se fosse assim, o mundo tava todo mundo rico, né? Eu poder tirar 20 reais de 10 reais. Não tem como, tá? Então, essas continhas aqui, não tem como resolvê-las por essa situação, porque o minuendo é menor do que o subtraindo. Não tem como a gente fazer essa continha. Então, por esse motivo, não existe, tá? As propriedades da subtração dos conjuntos naturais. Lá na adição, a gente tem fechamento, associativa, elemento neutro, comutativa, tá? Já na subtração, não tem como. Vamos pensar um pouquinho, vamos entender, ó. Vamos imaginar de fechamento. A gente sabe que a de fechamento a gente soma e acha um resultado dentro do elemento neutro, né? Qualquer número natural a gente soma e o resultado vai ser um outro número natural. Aqui na subtração, 4 menos 5, não teria como eu fazer esse cálculo, porque o valor seria menos 1. E menos 1 não é um número natural. Tá bom? Isso aí vocês vão aprender mais na frente. Para que a gente usa menos 1, mais 1. Tem todo um gráfico aí que vocês vão aprender futuramente. Mas quando a gente se fala em números naturais, que é o caso desse assunto, subtração de números naturais, não tem como eu fazer essa continha, assim como lá no começo do assunto do livro, não tem como realizar aquelas operações, tá bom? Associativa. A associativa, vocês sabem que na associativa eu calculo, né, dois valores aqui, ó, não há propriedade associativa, pois, por exemplo, 3 menos 5 menos 2 não é igual a 5 menos 2 menos 3. Então, quando eu entro para esses parênteses para fazer a associação de dois números e achar um resultado, nessa situação, embora eu tenha os mesmos algarismos, mas quando eles estão posicionados de forma diferente, não tem como eu fazer esses cálculos. Ao contrário da subtração, da adição, no caso, que eu mudo as parcelas, mas o meu resultado continua o mesmo, tá? Mesmo que eu mude as parcelas, não vai mudar o meu resultado. Na subtração eu não posso fazer isso, tá bom? Comutativa, não existe comutativa, pois, por exemplo, 5 menos 3 não é igual a 3 menos 5. Então, 5 menos 3 é 2, mas 3 menos 5 vai ser menos 2, e menos 2 não é um número natural. E elemento neutro também não existe elemento neutro, pois, por exemplo, o resultado de 0 menos 3 não pertence aos números naturais. Então, você percebe aqui que na subtração não existe propriedades. Na subtração,
como a gente fala lá na adição, tá bom? Então fica até mais fácil para vocês, porque vocês não precisam memorizar esses nomes, né? Vocês já conhecem eles lá da adição. Cada um deles tem um funcionamento, né, dentro da adição, fechamento, associativa, comutativa, elemento neutro, mas na subtração não existe propriedades, tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o livro de matemática de vocês, que vocês já têm aí na mão, né, claro, já estão acompanhando aqui a aula, e vão responder a página 105, 106. Tá? São só essas duas páginas que vocês vão fazer ainda agora pela manhã, tá bom? Na primeira diz assim, ó, siga as setas fazendo a subtração. Então você tem 948 menos 213. Aí você vai encontrar um valor. Coloca aqui nesse quadrinho que está em branco. Aí esse valor menos 102 vai dar um outro valor, que vai ser subtraído por 281, que vai dar um outro valor, tá certo? Letra A, né? Escreva por extenso o primeiro numeral e o resultado final. Então, você tem o primeiro numeral, que é 948, já está aí, mas o final você tem que descobrir que valor vai ser esse. Aí você vai escrever por extenso, tá, gente? Escrever o número como ele é, tá? Letra B. Quais são os números em que o 3 se encontra na ordem das dezenas? Então, depois que você coloca o valor, aí você vai ver os algarismos. Unidade, dezena, centena. Aí ele quer só os números no qual o 3 está na ordem das dezenas, que são só dois números aí que você vai encontrar. Quais são eles? Na letra C, ele diz assim, qual é a diferença entre o maior e o menor numeral? Então, você vai ver ali na tabela qual é o maior número que eu tenho nesse grupo de números aí, nessa sequência de números. Vou pegar esse valor e vou subtrair pelo menor número que eu tenho. E você vai encontrar o valor. E aqui, complete com o algarismo das subtrações. Esse aqui é o termo desconhecido, tá? Você vai tentar fazer. Se você não conseguir, você deixa e na próxima aula você me lembra, me perguntando como é que faz, tá bom? Porque eu ainda vou trabalhar com vocês o termo desconhecido da adição e o termo desconhecido da subtração. Como é que eu faço para encontrá-lo? Mas é que vocês já dão uma tentativa aí, já experimentam como é que vai ser mais ou menos esse assunto, tá bom? E a terceira diz assim, ó, Naí e Paula estão vendendo roupas. Das 56 peças de roupas que Naí pôs à venda, 15 já foram vendidas e das 62 peças de roupas que Paula pôs, 19 foram vendidas. Aí, letra A. Quantas roupas Naí ainda tem para vender? Aí você vai ter que fazer uma subtração aí da quantidade de roupas que Naí colocou para vender e quantas ela vendeu, tá bom? Na letra B diz assim, ó, quantas roupas Paula ainda tem para vender? Então, você vai fazer a subtração do total de roupas que ela colocou para vender, menos as que já foram vendidas. E na letra C, trabalhando os conceitos das ideias de subtração, podemos dizer que um problema pode representar a ideia de... Qual é uma das ideias que a adição tem? Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas voltam lá umas páginas e tentem lembrar. A ideia de comparar ou a ideia de completar. Então, você tem 3 ideias da subtração. Então, você volta a página e coloca que está faltando aqui. Letra D. Quantas roupas as duas juntas ainda tem para vender? Então, você já fez o cálculo lá em cima, né? Na letra A e na letra B. Pega os dois cálculos e soma, tá? Uma adição aqui, que ele está querendo juntar as duas partes. Então, você vai juntar e encontrar um resultado. Faça o cálculo, tudinho dentro desse quadro. E aí, na resposta, você vai dizer qual foi o resultado que você encontrou.
Na quarta, subtraindo de 10 em 10, complete a tabela. Então, você começa aí de 500, 500 menos 10, 490. 490 menos 10, 480. 480 menos 10, aí você vai fazendo a subtração até você chegar no final aí da tabela, tá bom? Então, são essas duas atividades que você vai fazer hoje, tá bom? Assim que você terminar de assistir a aula, você já dá pausa aí no vídeo sempre que precisar para poder fazer o acompanhamento direitinho das explicações, tá certo? Então, na próxima aula eu vou cobrar essa atividade, tá bom? Então, façam tudo direitinho. Beijo e até a próxima aula.